nós estamos perdendo desde o tsunami digital. Não tenho nada contra o digital, tanto é que coordeno um curso de mestrado e doutorado em tecnologias da inteligência. Mas o ser humano está perdendo a capacidade de concentração. Então, o fato de eu ler com poucos slides, só para a gente seguir o texto, faz parte do argumento que eu defendo. Nós temos que desenvolver estratégias desde as crianças mais pequenininhas de manutenção da capacidade de concentração. E ouvir um texto lido faz parte dessas estratégias. Então eu peço a vocês a paciência de ouvir e depois a gente abre para perguntas. Esses são meus grupos de pesquisa. Um deles, o último deles, já tem uns 20 anos. É um grupo de pesquisa, tem um site, muitas informações sobre as pesquisas que esse grupo desenvolve sobre a semiótica de Charles Sanders Peirce, essa linha da semiótica. Então, com o tempo, esse site ficou muito alimentado de dados, resenhas de livros, etc. O CNPq só me deixa ter um livro. Só pode ser lido, mas como eu pratico a desobediência civil, eu tenho mais dois grupos de pesquisa. Um deles, que é aquele Sociodramas, é um site também onde os membros desse grupo de pesquisa publicam a cada 15 dias um texto, e esse grupo já tem 8 anos e a gente vem seguindo, nesses textos que nós publicamos, a gente vem seguindo, passo a passo, as transformações cada vez mais aceleradas do mundo digital. E o outro Transobjeto, com esse nome que eu adoro, eu acho bem bonito, é um grupo trabalhando mais com filosofia, e o ano passado a gente organizou um evento grande no SESC, apoiado pelo SESC de São Paulo, sobre inteligência artificial e consciência. Estão trabalhando essa questão da filosofia e dos avanços da ciência. É isso, essa é a apresentação, não é? Da onde vocês podem ir, além dos meus livros, onde vocês podem ir para colher informações acerca daquilo, não é, com que eu ando trabalhando. Então, primeiro, expandir o conceito de leitura. Impulsionada pelos estudos de semiótica, já nos anos 80, comecei a defender a ideia de que o ato de ler não poderia ser compreendido estritamente no campo da linguagem verbal escrita, ou seja, seguir letra após letra a linearidade sequencial de linhas ao longo de páginas. A rigor, já no começo do século XX, fim do século XIX, a leitura do jornal já havia muito demonstrado a limitação de tal conceito de leitura, pois a linguagem jornalística é, por natureza, diagramática, híbrida no aproveitamento que faz no espaço da página, na mistura de tamanho dos tipos gráficos e na miscigenação com a imagem. Naquela época, a poesia visual já havia feito história. Mayakovsky, mesmo as poesias de Oswald de Andrade no Brasil, que tem uma visualidade interna e um ritmo quase cinematográfico. A cidade, a linguagem publicitária avançava em sofisticação, a cidade se povoava de sinais luminosos. Enfim, o ato de ler expandia-se.
visivelmente por outros espaços e suportes distintos do livro impresso, que fez sua história durante 5 séculos, soberano, desde a invenção de Gutenberg até o século XIX, o livro reinou soberano. Daí a reivindicação que eu aí fazia da expressão, da expansão, não é? Expandir o conceito de leitura, por razões que eu não vou agora colocar em pauta, adormeceu em mim por exatas 2 décadas. Não voltei mais no tempo, para então reacender com força desdobrada quando nós começamos a utilizar as redes da internet. Aí a questão voltou. Entre o final dos anos 90 e início de 2000, a internet dava seus primeiros passos no Brasil. E pouco a pouco, mas crescentemente, as telas cambiantes do computador começaram a ser acessadas pelos usuários, que interagiam por meio de cliques navegáveis através de páginas mutáveis. Entre 2002 e 2004, naquele momento em que estávamos ainda aprendendo a navegar pelas infovias do ciberespaço, inclusive aprendendo a usar o mouse e controlar o movimento do mouse, não é? Na tela, o movimento da mão, o movimento do olho na tela, tudo sincronizado, a gente estava aprendendo isso. Fiquei muito intrigada com o perfil perceptivo, motor, corporal e cognitivo dos usuários das redes e realizei uma pesquisa empírica sobre esse tema publicada no livro Navegar no Ciberespaço. Ele me compete pelos livros aí, obrigada. Eu vou mencionar alguns deles. Eu já escrevi 50, fica difícil não ficar citando. Desculpe. Diante disso, a pesquisa teve início com uma tentativa de sistematização dos diferentes modos de ler. Esses são muitos, mas consegui sintetizá-los na época em 3 modalidades: contemplativo, leitores contemplativo, movente e imersivo. Dado o interesse que essa tipologia despertou, especialmente entre educadores, foram muitas as ocasiões em que a reapresentei tanto em forma escrita quanto oral. Realmente, assim que eu publiquei o livro, os educadores começaram, foi quando inesperadamente eu comecei a ser chamada para falar para educadores. Embora eu tenha profissão 51 anos de professora, seja de educadora, eu não tinha aquela intimidade com a comunidade dos educadores. A partir desse livro, eu comecei a ser chamada, porque evidentemente o que eu estava trabalhando era perfil cognitivo. É isso que me interessa. O que está mudando na cognição humana nessas diferentes formas de ler. Então, para poder continuar a minha apresentação, eu vou passar brevemente por cada um desses tipos de leitores. Primeiro, o leitor contemplativo. Qual é o perfil desse leitor? É o leitor do texto impresso. Quando eu falo impresso, não precisa ser em papel. A linguagem impressa é a linguagem do registro, não é? Quando eu falo texto impresso, é do registro da forma escrita, da linguagem verbal, que pode estar numa tela, não é? A gente tem livros hoje, pode ler o livro no Kindle, pode ler no WhatsApp, pode ler no WhatsApp, no iPad, assim por diante. Então é isso que eu chamo de texto impresso. E o texto impresso, a prática dele acompanhou a história do livro. Trata-se de uma prática de intimidade entre o leitor e o livro, caracterizada pela leitura silenciosa, individual
individual e solitário. A leitura exige a reclusão para a concentração mental, acompanhada pela capacidade de vivenciar situações e compartilhar pensamentos, tirando proveito dessa oportunidade ímpar de penetrar nos sentimentos e ideias de uma outra pessoa. Não é por acaso que o lugar privilegiado para a leitura é a biblioteca, ambiente propício para o desenvolvimento da capacidade de entrega cognitiva, imaginativa e interpretativa induzida pelo texto. Esse tipo de leitor tem diante de si objetos e signos duráveis, imóveis, localizáveis, manuseáveis, livros, gravuras, mapas, partituras. É o mundo das letras, das linhas e dos traços, cuja inscrição, a porosidade e resistência do papel tornaram possível. Um outro artigo que eu escrevi, eu digo que é um casamento feliz entre a descoberta de Gutenberg daqueles chumbinhos com tinta e o papel, porque o papel é poroso, ele absorve a tinta e ao mesmo tempo o papel é durável. Então foi um casamento mesmo. Sendo objetos, uma vez que estão localizados no espaço e duram no tempo, os livros podem ser revisitados. Sendo objetos imóveis, é o leitor que os procura, escolhe-os e delibera sobre o tempo que deve dispensar a eles. Embora a leitura da escrita de um livro seja sequencial, a solidez do objeto livro permite idas e vindas, retornos e ressignificações. Vou passar agora para o segundo. A cultura livresca, desde a Revolução Industrial, com suas novas máquinas, e o aparecimento da fotografia, do telégrafo, das rotatórias, o jornal, e o aparecimento do jornal, isso eu já falei, vou repetir, a leitura do livro, e o livro em si, como forma cultural, ele começou a sofrer competição desses outros meios. Então, a cultura do livro passou a conviver não só com esses meios híbridos, entre o texto e a imagem. Imagine o que significou no século XIX o surgimento da fotografia, povoando a nossa vida. E aí a explosão das imagens em movimento no cinema. É nesse novo ambiente que nasceu aquilo que deu o nome de leitor movente. Tem uma fotografia lá antiga para a gente imaginar quando é que esse leitor nasceu. O perfil cognitivo do leitor do jornal e do espectador do cinema distingue-se nitidamente do perfil do leitor contemplativo. Trata-se agora de um tipo de cognição cujo ritmo de percepção e atenção mudou de marcha, adaptado à aceleração e burburinho dos grandes centros urbanos. Tem um texto lindo de literatura que expressa muito bem isso, o impacto para o homem na grande cidade, que é o homem na multidão, do Edgar Allan Poe, que depois Baudelaire retomou em Benjamin também, mais tarde, Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, retomou essa questão do impacto da transformação do mundo rural, dos pequenos grupos, para a grande cidade, o burburinho da cidade. Isso está lindo também em Walter Benjamin. O que se tem aí é um novo tipo de leitor, treinado nas distrações vulgares e sensações evanescentes, cuja percepção se tornou uma atividade instável, de intensidades desiguais, leitor apressado da linguagem efêmera, manchetes de jornal, e daí os sinais de trânsito na rua, misturada, que o jornal inaugurou, levando consigo um leitor fugaz
novidadeiro, de memória curta, mas ágil. Além do jornal Mundo Moderno, trouxe as publicidades de rua, que começaram a povoar a cidade com sinais e mensagens. Como orientar-se, como sobreviver na grande cidade, sem as setas, os diagramas, os sinais, a avaliação imediata da velocidade do movimento e do burburinho urbano. Quando eu tinha 17 anos, eu saí de uma cidade no interior do estado de São Paulo e fui para São Paulo. E havia lá na frente da Igreja da Consolação, agora não, agora eles organizaram o trânsito, mas na época se cruzavam várias ruas e para atravessar aquela rua eu fechava o olho e dava a mão para minha irmã, porque era tal o impacto que aquele Caetano, não é? O Caetano eternizou isso na música de samba. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga ou a Avenida São João. Então, esse impacto, né, da gente nesse movimento da grande cidade. O leitor do livro, meditativo, observador ancorado, leitor sem urgências, provido de férteis faculdades imaginativas, passou a conviver com esse leitor movente, um leitor de formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, leitor de direções, traços, cores, leitor de luz que se acendem e se apagam. Há uma isomorfia, uma identidade entre o modo como esse leitor se move na grande cidade, no movimento do trem, do bonde, dos ônibus e do carro e o movimento das câmeras de cinema. Então, a sensibilidade humana foi se adaptando a esse novo ritmo. Assim, diferentemente, a cultura do livro tende a desenvolver um pensamento lógico, analítico e sequencial. A exposição constante a conteúdos audiovisuais conduz, ao contrário, ao pensamento associativo, intuitivo e sintético. Um olhar retrospectivo nos revela que esse leitor movente foi preparando a sensibilidade perceptiva humana para o surgimento do leitor imersivo, que navega entre nós e conexões alineares e reticulares dos espaços informacionais da internet. Então vamos ao leitor imersivo. Nos anos que se seguiram à minha postulação do leitor imersivo, como introdutor de um novo modo de ler, surgiram muitos estudos e pesquisas confirmando essa ideia. Esse autor ficou famoso porque ele odeia o mundo digital. Ele ficou famoso porque ele fala coisas e nós estamos ficando burros por causa do mundo digital. Eu não acredito nisso. É uma outra forma cognitiva. Mas ele cita experimentos que demonstram que os leitores de neurogramas desenvolvem circuitos mentais de leitura que são distintos daqueles desenvolvidos pelos leitores de textos alfabéticos. As variações se estendem por várias regiões do cérebro, incluindo aquelas que governam funções cognitivas como a memória e a interpretação de estímulos visuais e auditivos. Disso se pode esperar que, quando navegamos no ciberespaço, naquela época, né, que eu escrevi sobre o imersivo, não existiam ainda os aplicativos. Hoje nós vivemos na era dos aplicativos. Então a aventura de navegar, ela de certa forma foi se dissipando, porque a gente entra no aplicativo e já vai direto para aquilo que quer. O que só aumenta a nossa incapacidade de concentração. Só aumenta, porque você vai para o aplicativo, clica, vai direto naquilo que você quer, e o que vai provocando efeitos bastante importantes na nossa capacidade de memória. De todo modo, é bom lembrar que os 3 tipos de leitores, isso eu já concluo, já em 2004, 15 anos atrás, contemplativo, movente e imersivo, não são excluídos.
São 3 perfis cognitivos distintos. E vocês vão ver que o que eu defendo é que nenhum deles pode se perder. Porque se um desses perfis se perde, nós perdemos algumas capacidades, faculdades cognitivas que o tipo, não é, de perfil que cada um desses meios desenvolve, que tipo de perfil que esses meios desenvolvem em nós. Então, o leitor bico. Bom, isso foi uma revolução que eu tentei marcar, e eu fui seguindo com meus livros, passo a passo, as transformações que o mundo digital foi trazendo, não apenas transformações psíquicas, mas transformações sociais e culturais. Ora, imagine o que significou o advento dos equipamentos móveis. A gente pode estar andando pela rua e, ao mesmo tempo, se conectado. Então, a atenção, isso que a gente chama de economia da atenção, ela começa a se dividir e se adaptar simultaneamente a esses 2 tipos de orientação, no espaço físico e no espaço informacional. Esse leitor é ubíquo porque ele está continuamente situado nas interfaces de 2 presenças simultâneas, a física e a informacional. Interfaces que reinventam o corpo, a arquitetura, o uso do espaço urbano e as relações complexas nas formas de habitar. Isso repercute nas esferas de trabalho, de entretenimento, de serviços, de mercado, de acesso e troca de informação, de transmissão de conhecimento e de aprendizado. Do leitor movente, o leitor ubíquo herdou a capacidade de ler e transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, traços, cores, luzes que se acendem e se apagam, pistas, mapas, enfim. Esse leitor cujo organismo mudou de ritmo, sincronizando-se ao nomadismo próprio da aceleração e burburinho do mundo no qual circulamos em carros, transportes coletivos e velozmente a pé. Então, ele está corporalmente presente em 2 espaços, isso que é importante. E quanto mais jovem é a pessoa, mais ela consegue se organizar e se adaptar a essa orientação em 2 espaços. Então, ao leve toque do seu dedo no celular, ele pode penetrar no ciberespaço informacional, assim como pode conversar silenciosamente com alguém ou com um grupo de pessoas a 20 centímetros ou a continentes de distância. O que caracteriza esse leitor ubíquo é a prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos multimídia. A partir dessa ideia do leitor ubíquo, eu desenvolvi uma espécie de teoria da aprendizagem ubíqua e como essa aprendizagem ubíqua está hoje competindo com os professores em sala de aula, até o ponto de, na França, eles proibirem o celular dentro da sala de aula. Eu não proíbo de jeito nenhum, porque eles complementam, mas são alunos mais maduros, não é? Eu não sei como seria enfrentar as crianças hoje do jeito que elas andam frenéticas. Então, próximo. Eu tenho defendido com veemência que um tipo de leitor não substitui o outro. São perfis cognitivos distintos que cada um deles desenvolve, de modo que esse tipo de leitores devem ser muito mais complementares do que excludentes. Isso significa, entre outras coisas, que o livro e o leitor contemplativo, que o livro forma, continuam vivos e ativos. Deveriam continuar. Então, o próximo.
a leitura contemplativa e os outros tipos de leituras. Entretanto, eu disse, deveria continuar. Entretanto, no ponto em que hoje nos encontramos, a evolução digital, cada vez mais onipresente, está sobrecarregando nossas vidas com próteses cognitivas dos mais variados tipos. Nenhuma delas, entretanto, desempenha a função reflexiva que só a leitura do livro pode nos trazer. Daí o título dessa minha apresentação. É uma prótese reflexiva. Os outros tipos de prótese não desenvolvem essa capacidade reflexiva. Quando digo livro, não quero significar livro em papel. O que importa é a maneira como a informação é formatada e disponibilizada para um ato de ler específico, que exige um mergulho calmo, concentrado em conteúdos textuais que se desenrolam na continuidade do tempo. A leitura do livro é isso. Você não consegue avançar se você não memorizou o que veio antes. E é assim que vai se fixando a memória da informação. Deve estar acontecendo com vocês uma coisa que também acontece comigo. A gente lê em tantos lugares diferentes e de repente não lembra mais onde leu. E não consegue mais voltar para aquela fonte. Isso não acontecia antes na internet. Eu sabia direitinho que livro eu estava lendo, em que parte do livro eu estava, ficava tudo na memória. Então, muitos autores, em especial aquele que tem sido bastante lembrado, Nicolas Carr, acreditam que a internet está transformando o nosso cérebro para pior. Eu não concordo com ele, mas enfim, ficou famoso, não é? A gente tem que citar. Para justificar seu julgamento, ele cita uma série de pesquisas realizadas e coroadas pelas considerações de outra autora que ficou muito famosa também, Marianne Wolf. Para ela, o estilo de leitura que é promovido pela NET coloca a eficiência e a imediaticidade acima de tudo, sempre. Uma condição que pode estar enfraquecendo nossa capacidade para a leitura profunda. Eu estive agora no encontro, era um encontro com as pessoas que cuidam das pesquisas sobre o avanço da internet no Brasil, e a pesquisa deles revelou uma coisa interessantíssima. As pessoas não fazem o scroll, elas param na primeira página. E eu fui convidada há uns 3 anos para esses projetos que no Brasil não vão para frente, infelizmente, que era um projeto para a formação de professores para o mundo digital. E eu fiquei com a parte avançada, mais teórica. E aí eu pensei, bom, já que é pela internet, não é? Era um curso para ser transmitido online, eu falei, eu vou montar uma hipermídia. E montei blocos de 3 páginas, com imagens, com links, mas tinha 3 páginas. O pessoal que estava montando esse curso me mandou um e-mail assim, professora, só 2 páginas. Olha o que está acontecendo. No blog Drama 2, encontra-se um comentário sobre uma pesquisa realizada durante 5 anos pelo University College de Londres, baseada na observação dos hábitos de frequentação dos usuários de 2 websites populares. A pesquisa revelou que as pessoas que usavam os sites exibiam uma forma fragmentada de atividade, pulando de uma fonte para outra e raramente retornando a qualquer fonte que já haviam visitado. Normalmente não se lê mais do que 1 ou 2 páginas de um artigo ou livro, antes de se clicar para outro site.
Por vezes, artigos mais longos são salvos, mas não há qualquer garantia de que serão lidos eventualmente. A conclusão de tudo isso é óbvia. Ler online não é a mesma coisa que ler no sentido tradicional da palavra. Crane nos revela sobre uma pesquisa que foi realizada pela Lynn School of Education na Universidade de Connecticut. Essa pesquisa discutiu não só o que acontece com as pessoas quando elas não se engajam na leitura profunda, quanto também sugeriu as implicações de uma sociedade em que os indivíduos têm acesso a uma grande quantidade de informações pela internet, mas não dispõem das habilidades necessárias para analisar as informações. Isso é motivo de grande preocupação, pois qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa na internet e os usuários de hoje não estão preparados para avaliar criticamente a informação que encontram lá. O despreparo é intensificado porque as pessoas não têm o hábito de verificar as fontes e a precisão daquilo que encontram lá. Isso acabou dando no quê? Fake news, pós-verdade, e eu escrevi no ano passado um livrinho sobre isso. A pós-verdade é verdadeira e falsa. É fruto, não é, desse despreparo e desta formação educacional mais profunda que não pode dispensar o perfil cognitivo do leitor contemplativo. Então, um dos capítulos do livro A Ecologia Pluralista da Comunicação, sob o título de A Nova Economia da Atenção, eu dediquei aos efeitos que as modernas tecnologias informacionais estão provocando em nossos estados mentais. Segundo Jackson, uma corrente sem fim de chamadas telefônicas, muitas delas hoje feitas no FaceTime, e-mail, SMS, tweets, acompanhadas de atualizações dos amigos no Facebook, no Instagram e agora certamente no WhatsApp, que eu acho uma maravilha, porque a gente telefona de graça. Eu telefono lá da Alemanha para os meus filhos e o telefonema é melhor do que em São Paulo eu falando com ele. É impressionante. Tudo isso, nos entremeios, nos afazeres cotidianos, é parte de uma cultura institucionalizada de interrupções que dificulta a concentração e o pensamento criativo. Embora cada época seja desafiada pelas tecnologias que lhe são próprias, as tecnologias atuais estão nos programando para sermos continuamente imperativos. Estímulos novos acionam nossa adrenalina e o nosso corpo assim nos recompensa por prestarmos atenção ao que é novo. Mas viver de maneira dominantemente reativa minimiza nossa capacidade de perceber alvos. Entretanto, é preciso considerar que a ambivalência cada vez mais se revela como sendo a grande caracterizadora da natureza do mundo digital. Então, é uma grande bobagem o que fazem algumas pessoas demonizando o mundo digital. Se você disser a realidade que não concorda com ela, ela vai rir de você. Então, o que não significa que a gente não tenha que ser crítico, não é? E analisar essa realidade. Mas querer voltar para o mundo adâmico não dá mais. Ou seja, as tecnologias são aí, agora com a inteligência artificial, essas tecnologias são prolongamentos da nossa própria humanidade, é o ser humano que está em evolução, então não adianta ficar brigando, não é? Arrancando o celular da mão das crianças, ou não deixando elas terem acesso, embora isso, de fato, tenha que ser controlado. De fato, de um lado, o acúmulo de gadgets informativos nos oferece oportunidades extraordinárias, o potencial para conexão e para aprender. Eu adoro o Google, adoro. E até o Face.
porque vocês sabem que nós estamos sendo controlados por algoritmos. Então, o que acontece? O Google manda para mim exatamente aquilo que eu preciso. Eu clico no Google, procurando alguma coisa, sabe o que ele me manda? Os melhores textos acadêmicos sobre significado. Então, tem coisa boa. Ao mesmo tempo, eles minam nossos poderes de atenção. A imagem da pessoa bem-sucedida hoje é a de uma frenética, multitarefas, que nunca tem tempo e é constantemente ativo. Contudo, se continuarmos a nos esquecer de como usar nossos poderes de penetração focalizada, ficaremos cada vez mais dependentes de pensamentos extremos. Vejam bem a situação cultural do Brasil. Ou é um extremo aqui, ou um extremo ali, a que a gente dá nomes muito engraçados. Extremo esquerda, extremo direita, ou coisas desse tipo. Ninguém percebe o que está acontecendo. As complexidades que reinam no meio. Eu não posso falar agora, não é, os tons de cinza, porque isso aí ficou um horror, a gente não pode. Né? Depois daquele livro ridículo daquela mulher, que fez tanto sucesso. Olha, eu larguei um curso que eu dava de jornalismo cultural. Isso há uns anos, quando o livro saiu. Porque as alunas estavam lendo o livro, pretendo bem, não é que se informar. Mas pior, elas estavam gostando. Eu larguei o curso, eu não tenho o que fazer. E naquela época, a gente pegava o avião e as mulheres com aquele livro debaixo do braço, como se aquilo fosse um índice de liberdade sexual. Brincadeira. Bom, se colhida. Pensamentos extremos, ideias superficiais e relações levianas, o que abre caminho para as tiranias e mal entendidos. Tão levianas que hoje as pessoas terminam relações amorosas por WhatsApp. Pois, então, o que o autor Jackson não considera é que existe um uso apropriado e eficaz daquilo que se busca nas redes. Esse uso requer habilidades, por vezes, ainda mais complexas do que aquelas de se ler um livro. Então, a educação para as redes implica ensinar a usar as redes naquilo que ela pode oferecer. É o que foi concluído na pesquisa realizada na Universidade de Connecticut. Essas habilidades envolvem a leitura dos resultados do mecanismo de busca, avaliando criticamente a veracidade da informação online, sintetizando informações de vários hiperlinks e comunicando-se claramente por e-mail ou WhatsApp, estão entre as novas habilidades de leitura e escrita necessárias para os novos tempos. É por isso que eu não tive preconceito. Mas, de uns meses para cá, comecei a reivindicar, isso começou a brotar muito lentamente na minha cabeça, mas agora eu reivindico enfaticamente. De uns meses para cá, comecei a reivindicar a necessidade de manutenção, especialmente para os processos educacionais do leitor contemplativo, ou seja, da concentração mental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que só a leitura do livro pode trazer. Eu estava dando um curso de especialização, que chama pós-graduação lá, e toda semana eu indicava textos para ler. Ninguém lia. Chegou na última semana, eu falei, eu vou dar uma penitência para vocês esta semana. Vão ler 20 páginas. Não leram. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que eu descobri numa pesquisa que eu fiz agora.
No high school nos Estados Unidos, os alunos são obrigados, por isso que eles têm grandes universidades, obrigados a ler 40 páginas por semana e escrever 20. Eu tenho colegas de pós-graduação que não escrevem 20 páginas por ano. Professores. Essa é a cultura brasileira. Então, bom, concentração mental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, que só a leitura do livro pode trazer. Então, vamos para o livro agora. Habilidades reflexivas propiciadas pela leitura do livro. A posição que tem defendido é bastante similar à do Roger Chartier, que é um grande especialista em leitura, muito mais do que eu, escreveu história da leitura, história do livro, e não enfrentou a transformação digital com preconceitos, mas com muita lucidez. Aprendi muito com ele. Longe de uma guerra entre os distintos modos de ler, existe isto sim, uma tendência para complementaridade, que no caso da leitura do livro, deve ser incentivada por meio de estratégias educacionais atraentes e eficazes. Para Chartier, além de auxiliar no aprendizado, a tecnologia faz circular textos de forma intensa, aberta e universal, e acredito vai criar um novo tipo de obra literária e histórica. Dispomos hoje de 3 formas de produção, transcrição e transmissão de texto: à mão, impressa e eletrônica. Elas coexistem, são palavras do Chartier. Não se trata de uma coexistência por similaridade, mas sim por complementaridade. O que o livro dá ao leitor é a percepção de totalidade, coerência e identidade, o que não ocorre na tela, pois o livro exige uma prática de leitura para ser feita lentamente. É outro tempo, e é um tipo de temporalidade que nós não podemos perder. Senão a gente não vai ser capaz de se concentrar em nada, nem na nossa vida amorosa. Isso é diferente de pular de uma informação a outra, como fazemos ao ler notícias ou no site. Chartier diz: não tenho dúvida de que a cultura impressa continuará existindo. A permanência da forma livre se garante, antes de tudo, porque o texto eletrônico, ou seja, a informação que vem pela rede e pelos aplicativos, priva o leitor dos critérios de julgamento de valor que existem no mundo impresso. Uma informação histórica publicada em um livro, de uma editora respeitada, tem mais chance de estar correta do que uma que saiu em uma revista ou um site. Não pode ser ignorado que há sites qualificados e livros desqualificados. Aliás, eu estava num evento, acho que um ano e pouco atrás, e uma das pessoas que estava comigo, compartilhando uma mesa, ela me criticou porque eu continuo publicando livros impressos. Eu falei: o livro impresso, primeiro, ele leva tempo para ser publicado, tem uma série de rituais, não é, de qualidade que se busca, enquanto na rede a gente pode publicar qualquer coisa, que não significa que não tenha, que não apareçam coisas muito boas nas redes. Mas a rede não tem os mesmos critérios editoriais que o livro ainda tem. Ela não conseguiu importar as revistas, aquilo que a gente chama de periódicos, sim. Os periódicos importaram. Tanto é que os periódicos impressos não desapareceram. Mas isso é uma questão da natureza da informação dos periódicos. Ninguém lê um periódico inteiro. Seleciona um texto que interessa, deixa o outro. Então, se adequa de uma forma maravilhosa com o mundo digital. Lá. Não existe um sistema de referência que hierarquiza
as possibilidades de acerto que existe no mundo impresso. No mundo digital, o mundo digital não segue esses rituais. Então, isso permite que haja tantos plágios e informações falsas. Precisamos fornecer instrumentos críticos para controlar e corrigir informações na internet, evitando que a máquina seja um veículo de falsificação. Aliás, parece tão natural a gente copiar da rede, sem indicar as fontes, que está tão disponível que a gente tem que, na pós-graduação, dar aula sobre a natureza do plágio, porque a lógica da rede é a lógica da entrega. E a gente perde essa consciência de que está tirando algo que não fomos nós que fizemos. Quando decidi dar ao leitor do livro o atributo de contemplativo, esse perfil me parecia aquele que, de fato, mais se adequa às habilidades que esse atributo implica. Hoje pode-se constatar que chamar o leitor do livro de contemplativo deve estar no caminho certo. É a denominação que também é empregada por Beres, autor do livro Whole Motion, Training Your Brain and Body for Optimal Health, treinar o seu cérebro e o seu corpo para uma saúde ótima. Quando chama atenção para os benefícios mentais propiciados pela atividade contemplativa. Eu tirei um pouco da arte, porque a arte ela exige de nós essa demora perceptiva. Então, quando eu usei para o leitor do livro, eu um pouco me inspirei apesar da arte ter se tornado muito participativa a partir dos anos 70 com as instalações, mesmo na arte participativa em que a gente transita pela obra, essa atividade contemplativa ela é fundamental. Então, esse tipo de leitura, segundo o autor, não apenas ajuda no desenvolvimento da inteligência fluida, mas também da inteligência emocional e intelectiva. Ele cita uma pesquisa realizada na Universidade de Stanford sobre a diferença entre ler por prazer e leitura focada. O sangue flui no cérebro por áreas neurais distintas de acordo com a maneira pela qual a leitura é conduzida. Isso significa que, indiscutivelmente, a leitura contemplativa, focada, compenetrada, implica habilidades mentais que lhe são próprias. No belo ensaio sobre potência do pensamento por uma filosofia política da leitura, Tiburi também chama a leitura do livro de contemplativa. É um texto que ela publicou, a Márcia Tiburi, na revista Cult, que aliás é uma revista que adora a Márcia Tiburi. Bom, ela é uma espécie de diva da revista Cult. Mas esse texto dela é muito lindo, vale a pena ser lido. Só por lá, revista Cult, Márcia Tiburi, livro, vocês vão encontrar esse texto, vale a pena. Diz a autora que o conceito de livro não implica apenas o tamanho. Podemos editar microlivros, macrolivros, textos, livros com texto, livro com imagem, mas o certo é que o livro é um objeto que pede contemplação. Ela continua. Um livro é sempre um objeto de contemplação. A contemplação é o primeiro gesto reflexivo. Quando contemplo, eu posso pensar. Isso quer dizer que me torno potente para pensar. Não foi escrito até hoje um livro que não tenha provocado, ou não venha provocar, por mais autoritário que ele possa ser ou parecer, a chance de pensar. Por isso surge um livro que promove a estupidez ou o autoritarismo. Ele sempre suscita a precariedade do seu próprio conteúdo.
porque o ato de ler implica a atenção e a concentração. Ela não devia se preocupar tanto com isso, porque esse tipo de livro, cujo conteúdo não tem validade, ele vai para o lixo da história com uma rapidez imensa. Outro dia me perguntaram, por que você não traduz seus livros para o inglês? Eu falei, não, eu ainda tenho ideia para escrever outro. E se eles forem bons, eles vão ficar. Se não forem, vão para o lixo, paciência. Como diz o Chico Buarque, produzo minhas músicas, põe no mundo, elas caem na vida. Então, aquilo que a gente faz, a gente tem que ter essa humildade, não é? De entrega para o mundo, vamos ver o que vai acontecer. O livro é, independentemente do seu suporte, potência de pensamento. Isso foi ela que escreveu. É bastante curioso notar que Tiburi introduz também o termo reflexivo. Um termo que, antes de ter tomado conhecimento desse texto de Tiburi, eu utilizei em prefácio publicado no livro Comunicação Digital na Era da Participação, organizada pela Poliana Ferrari. Eu vou citar para provar para vocês que eu não tinha lido de Tiburi. Não parece haver parada, estou me citando, para as alterações exponenciais da curva tecnológica. Vidas sincronizadas entre os espaços físicos e as nuvens informacionais. Internet das coisas, comunidades bordes, computadores afetivos, leitores de emoções, sensores por toda parte, ambientes e cidades sencientes, computação vestível, nanorobôs, é todo um conjunto inquietante e desconcertante de transmutações nas ecologias do existir que estão se avizinhando de nós. Diante disso, há as próteses tecnológicas que vão sorrateiramente tomando conta cada vez mais intensamente de nossas vidas. Urge que se somem próteses reflexivas, pensamentos que se debrucem e se demorem sobre esse complexíssimo estado de coisas, não só para descrevê-lo, mas sobretudo para pensá-lo, avaliá-lo, a fim de promover uma adaptação crítica e ética do ser humano às suas inéditas condições de vida. Ora, não há prótese reflexiva mais potente do que o livro. Cabeças escritos por cabeças pensantes, que se entregam amorosamente à tarefa de compreender para que possamos melhor agir. Nossas crenças guiam nossas ações. Nós agimos de acordo com aquilo em que acreditamos. Daí a necessidade de ler os grandes autores. Eles vão desenvolver crenças em nossas mentes. As coincidências entre aquilo que ambos os textos propõem, o da Tiburi e o meu, é bastante evidente. Especialmente quando ela também se refere, nossa, mas teve uma metempsicose, à função de prótese dos aparelhos em nossas vidas, advogando que o livro nos faz relacionarmos com um tempo que nos escapa dos demais meios, tornando-se a chance que se oferece a nós de nos devolvermos a nós mesmos. Conclusão. Não, mas bom, esse é o último parágrafo. Saber ler, portanto, é descobrir por um caminho intransferível os verdadeiros prazeres da leitura. As passagens que emocionam, porque pensam os nervos mais sensíveis da nossa sensibilidade, ou que nos perturbam, porque expressam verdades das quais buscamos nos esconder. Passagem que nos incomodam, porque provocam a nossa discórdia, ou que nos estimulam, porque acionam a nossa anuência. Em suma, passagens que nos desconcertam,
porque vão além da nossa compreensão, exigindo o esforço da aprendizagem transformadora. Último parágrafo. Da compreensão para a interpretação e desta para o diálogo, são todas elas etapas de maturação crescente que podem transformar leitores distraídos e dispersivos em cisnes até mais tenebrosos e singulares dos bons autores. É o que mais uma vez afirmou Jorge Luiz Borges, grande mestre dentre todos os mestres, com suas oferendas para a amorável atividade da vida. Muito obrigada. Professora Lúcia, gostaria de abrir aqui uma sessão de perguntas. Alguém gostaria de puxar alguma coisa para a Lúcia? Lúcia, parabéns pela sua maravilhosa exposição. Eu queria apenas tentar entender, em relação a essas tipologias, as 4 tipologias de leitores, né, se de fato o leitor contemplativo ganha uma espécie de atravessamento e longevidade em relação a necessária longevidade, nem que seja para se pescar a forceps essa longevidade em relação aos outros, embora você diga que os 4 se retroalimentam e são complementares, né? Mas, num certo sentido, esse leitor contemplativo padeceria, no seu modo de ver, de uma certa nostalgia no mundo de hoje? Como é que você veria isso? Excelente pergunta. Aliás, são perguntas que eu também me faço. Uns anos atrás, eu fui convidada, a primeira palestra foi do Silvio Meira, era sobre o livro digital. E ele afirma o seguinte: olha, o livro vai desaparecer, esse tipo de leitura não vai existir mais. A gente vai ler por fragmentos e o nosso cérebro vai fazer as conexões e o cérebro está sendo treinado para isso. Eu não vou dizer que eu discordo dele. Olha, é tamanha transmutação pela qual o ser humano está passando atualmente, só não vê quem não quer. Tamanha. Eu escrevi um texto, foi o último texto, o último texto que eu escrevi foi ontem, mas era o último, sobre o 5º título, a cognição precoce por imagens de crianças, bebês de 1 ano e meio, 2 anos, já manipulam e já sabem o que querem. Bom, enfim, o perfil cognitivo. Eu tenho a mesma dúvida que você. Por outro lado, quando a gente fica reivindicando, não é, essa necessidade de se manter tipo de habilidade mental que só a leitura desenvolvida no tempo, na continuidade, na entrega pode dar, parece discurso de vovó. Mas deixa eu te falar, eu tenho uma experiência de viver no país mais letrado do planeta Terra, que é a Alemanha. Faz 22 anos que eu moro uma parte do ano na Alemanha, por vicissitudes do destino. Bom, então, não é igual aqui. Lá se mantém. A leitura se mantém. Quando eu dou aula lá, os alunos, tudo que você pede para ler, eles não olham na tua cara.
porque não é uma cultura do olhar. Você não sabe se agrada ou desagrada, é um terror da aula. Sim. Mas está tudo grifado, o que você mandou ler. Não existe uma casa na Alemanha, nem dos trabalhadores braçais, que não tenha uma estante de livros. Então, isso é uma característica muito brasileira. O brasileiro importou do americano o que o americano tem de pior. Então, essa coisa novidadeira. Então, eu tenho dúvida, eu não posso te dar uma resposta final, peremptória. Será que o ser humano vai mudar tanto? O cérebro dele vai mudar tanto que a gente não vai mais ter essa habilidade cognitiva de se encontrar consigo mesmo? Que quando você lê, não precisa ser romance. Você lê um texto que te traz, não é aprendizagem, não é uma aprendizagem para brilhar nos salões, é uma aprendizagem ou nas salas de aula, é uma aprendizagem para a vida. Eu acho impossível que o ser humano perca isso, principalmente porque nós estamos agora na emergência da inteligência artificial, que provavelmente vai fazer para nós coisas que a gente, e melhor do que nós, determinadas atividades e tarefas. E vai sobrar. Isso aí eu estou pensando e vou acabar escrevendo. Sabe por que eu escrevo? Porque eu aprendo. Quando eu escrevo, eu aprendo. Que vai sobrar para nós, que é especificamente humano. É isso que a gente tem que descobrir agora. O que é especificamente humano, que nenhuma inteligência artificial seria capaz de substituir. Então, eu não acredito que a gente vai perder isso. E vou dizer mais. A criança já vai para a escola com uma capacidade digital inacreditável. Inacreditável. A criança. Jovens, eu coordeno um curso de especialização em semiótica psicanalítica, e a gente está com uma classe agora de gente muito jovem. Vocês não imaginam o que eles estão aprontando. Gravam todas as aulas, termina a aula, já passa para todos. A gente cita um livro, eles já clicam, já põem o PDF. Agora, próxima vez que eu olhar para eles, eu vou falar. Tudo lindo, tudo PDF, cheio de PDF. Tem lá um Google Drive. Mas a última vez que eu perguntei, leram a interpretação dos sonhos? Não tinham lido. Então, tarefa hoje da escola não é ficar ensinando coisinhas no celular. É fazer a criança encontrar estratégias de consequência. Essa queixa não é uma queixa minha, não é? E não adianta ficar dando aqueles remédios lá, que diz que a criança não tem capacidade de atenção. Eu acho que a escola ela tem que ter uma certa. A escola tem que ter um certo conservadorismo. Necessário. Senão a tradição vai se perder. E a leitura do livro é uma tradição que não pode se perder. Mas uma pergunta aqui. Só não vou conseguir passar um pouco. Eu posso levantar. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua leitura. Eu sou pesquisadora do mercado editorial brasileiro e atualmente estou muito interessada no papel do booktuber como agente de leitura, né, dentro daquele circuito de comunicação que o Darton criou, né, conceituou. E
A partir do que eu vi da sua apresentação, né, eu gostaria de saber se a senhora já teve tempo de refletir sobre o papel do booktuber como promotor de leitura contemplativa, ao mesmo tempo usuário das redes sociais para promover então, esse encontro, né, de leitores, essa troca de construção de significados, se esse é o assunto de um futuro texto seu, enfim, se a senhora já teve tempo de pensar sobre isso. Obrigada. Também excelente pergunta. Quando eu falo do livro, é metafórico. Eu acho que o livro, eu sou diferente do Humberto Eco. Humberto Eco diz assim, tem 3 grandes invenções: a cadeira, a xícara e o livro. O livro impresso. Ele acreditava que o livro impresso não desapareceria. Eu acho que sim. Então, quando eu falo livro, é uma metáfora. É a maneira como a informação está organizada e formatada. O que é um livro? O que é um livro? Uma pessoa se dedica durante meses e às vezes anos para entregar para o outro uma informação especializada, uma informação confiável. Não importa se ela está num livro impresso ou não. Então, eu acredito que essas iniciativas de manutenção da leitura, não necessariamente com o livro impresso, são todas ultra bem-vindas. Então, não é que a pessoa leia no iPad, ou que ela leia no Kindle, não importa. O que importa é a leitura continuada. Isso é um livro. Um livro te manda de uma página para outra, e te manda de um capítulo para o outro. E hoje os livros ficaram muito arejados. Peguem livros do século XIX. Hegel, pega lá os filósofos, Peirce. A obra do Peirce é por número do livro e número do parágrafo. Não tinha essas coisas bonitinhas como subtítulo e mudança de tipo gráfico que o livro acabou importando do jornal. Mas o que eu estou defendendo aqui é que não há reflexão se não houver a temporalidade que só uma leitura continuada nos dá, esteja ela onde estiver. Tem gente que lê melhor no Kindle. Eu adoro o Kindle. Nunca li tanto, me disseram, nunca li tanto quanto agora com o Kindle. Está lendo isso que eu chamo de leitura contemplativa. Demorada. O tempo, você não vê o tempo passar. De repente você está lendo o livro, não é? Esteja ele onde estiver, já se passaram algumas horas. Escrever a mesma coisa, escrever uma glória. Por causa disso, porque é uma entrega em que o tempo não conta. Respondi. Depois queria ouvir falar isso. Queria ouvir mais informações sobre essa iniciativa. Professora, parabéns pela apresentação. Só uma dúvida. O audiobook, tá? Ele também traria a mesma habilidade mental contemplativa? Claro. Sim. Por isso que eu falei para vocês que eu ia fazer uma estratégia. Embora eu fui ter um tempo contando história no livro. Mas, sim. Aliás, dos nossos sentidos humanos, dizem que são 5, mas deve ser mais. 5 é que a gente reconhece no corpo. Tem os próprios sentidos, tá? Tem 2 que são cérebro, são cerebrais. O olho e o ouvido. São partes do cérebro
para fora. O resto, os outros sentidos são viscerais. Olfato, paladar, nem se fala. Eu estudei isso bastante no capítulo do meu livro Matrizes da Linguagem e Pensamento. Então, a concentração mental está lá. Quando você ouve, ocorre um problema. Quando você ouve, você fica mais sujeito a distrações do que o olho. Por isso que o McLuhan diz que o olho é um meio quente. Ele detesta meio quente, o McLuhan, porque concentra num só sentido. Enquanto que o ouvido é um meio frio. Ele está mais sujeito a distrações, o pensamento, né? A mente não consegue se concentrar com a mesma intensidade quando ouve do que quando... Por exemplo, quando eu assisto uma palestra, eu ponho papel e caneta na mão. Inclusive tem uma pesquisa que diz que com o papel e a caneta na mão você se concentra muito mais na escuta do que quando fica lá com o dedinho lá. Os jovens hoje manipulam de uma maneira, eu morro de inveja. Então, a gente esvoaça mais quando ouve. E eu pego papel e vou anotando, porque senão a mente começa a viajar. Ela viaja. Nossa, eu perdi. Lendo o livro também isso acontece. A gente precisa se concentrar pelo menos de 15 minutos a meia hora, 40 minutos, para você de fato entrar na leitura. Na escritura é a mesma coisa. Minhas orientantes falaram, eu não consigo escrever. Senta. Não consigo. Senta e fica. E tenta, mesmo que saia bobagem, porque não existe coisa mais tenebrosa do que o primeiro parágrafo. Depois engata. Gente, é o cérebro, é o funcionamento do cérebro. Por isso que eu acho que ele não vai acabar. Porque é um tipo de cognição diferente. Não é se concentrar, ler e escrever. Não é à toa que são os grandes mitos da educação. Ler e escrever. Não um mito mistificado. É um mito mesmo porque faz parte da formação educacional profunda. Ler e escrever. Bom, só aproveitar a pergunta dela sobre o Booktubers, porque nossa pesquisa começou um tempinho atrás e a gente estava especialmente atenta a eles, né, que são predominantemente jovens, falando de livros na internet, né, então foi uma porta de entrada para a leitura entre os jovens, né, e amanhã a gente tem uma mesa às 18 horas, de 18 às 20 horas, né, que chama justamente Leitores e Seguidores, escrita e leitura compartilhada, onde a gente vai receber a Tawana Jeffman, que é uma doutora em ciência da comunicação e pesquisadora de redes sociais de leitores. A tese dela de doutorado foi sobre os booktubers. Ela também pesquisou o Scoob e outras redes, né, sociais online de leitores. Estivemos atentos a outras também, né? Clubes de leitura, não necessariamente as redes online, né? Mas redes offline também. Mas enfim, então amanhã essa é uma das nossas pautas. Vai ser um prazer te receber. Né? Aí aproveitando que eu já estou fazendo propaganda de amanhã, para também falar da nossa mesa às 14 horas, que é Subjetividade, Cidade de Leitura, com a professora Ana N, do PP Cult da UF, com a professora Ieda Tucker, da ECO, e a professora Janice Caiava, também da ECO, e a mediação da professora Maria Isabel Mendes de Almeida, coordenadora do CESAP. Bom, então,
passado o momento merchan de amanhã. Esses clubes de leitura são maravilhosos, porque a gente lê porque foi de alguma forma inspirado. Então, essas comunidades de leitores, não é é uma transmissão, é uma transmissão que desenvolve em cada um a necessidade de ler, inclusive compartilhar. Então, eu acho que são formas de manutenção daquilo que não pode se perder. Fala. Tem uma autora, acredito que alguns devem conhecer, a Silvia Castellón, ela é uma bibliotecária colombiana, e ela tem um livro que é o Direito de Ler e Escrever. E eu gostaria de saber se, sua carreira de escritora, dedicada à leitura, se tem, qual seria, né, o livro que essa temática da leitura como um direito? Se tem um texto dessa que poderia comentar. A questão do direito, aí ela entra, é uma questão política, não é? Porque quando você falou direito de, direitos humanos, isso envolve uma questão política, ou seja, o direito de ler e de escrever significa, eu não li esse livro, eu estou decodificando o título, significa que todos nós temos que passar por uma escolaridade que nos dê o direito, mas o que é realmente fundamental é o desejo de ler. Não adianta o direito se não se desenvolve também o desejo de ler. Porque a leitura é uma necessidade que brota de dentro de nós. Não adianta ficar, não é? Eu falei, vou dar uma penitência. Certo? Claro. Mas nem castigando, olha, vou baixar nota. As crianças não leem mais. O drive, hoje eu estava tarde no hotel, não é? Antes de vir para cá, e eu peguei o drive, no Google Drive, o que eles já postaram. Aí você chega lá, pergunta, leu? Não leu. Então, direito, claro, o direito é político no sentido de que as condições para o desenvolvimento da escrita e da leitura têm que ser dadas a qualquer pessoa. Isso é parte da nossa cidadania. É humano, direito humano, mas a leitura, isso é necessário, mas não suficiente. Bem, eu gostaria de então agradecer a professora Lúcia Santaella pela palestra, pelo debate, foi sem dúvida muito enriquecedor para todos nós. Foi uma honra recebê-la aqui, o CESAP, como a própria professora Maria Isabel já disse, nós já pesquisamos muitos livros da senhora, então é sempre uma oportunidade muito única de discutir um pouco sobre isso. Obrigada. E eu quero agradecer também a todos que participaram hoje, dizer que estamos ainda com o evento amanhã, sexta-feira, a programação está ali, e são todos muito bem-vindos para retornarem, tá bom? Obrigada. Obrigada.